Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando aqui para a gente conversar sobre o jogo do Vitória ontem, né? Vitória foi até Porto Alegre e terminou perdendo para o Internacional por 3-1. Resultado normal a nível técnico. Quando a gente fala normal, é claro que o torcedor não gosta de que seja normal. O torcedor do Vitória vai achar normal, porque ele quer que o Vitória ganhe o jogo dele. Mas nós trabalhamos com a crítica do futebol, nós cronistas esportivos, que analisamos inclusive durante a semana, e falamos sobre isso, a dificuldade que o Vitória ia ter no jogo contra o Internacional, como vai ter no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. São dois jogos fora de casa. Lembrando que no primeiro turno o Vitória jogou contra esses dois times dentro do Barradão e o Vitória ganhou os dois jogos, mas fora de casa existe a dificuldade, a parte psicológica e emocional, principalmente nesse momento que o Vitória se encontra, que está ali, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é muito importante. Então, quando você joga dentro de casa, tem a parte que afeta psicologicamente o adversário, negativamente, e tem a parte que afeta positivamente o dono da casa. Você está jogando dentro da sua casa, você tem a proteção do seu torcedor que está lhe incentivando, não só incentivando você quando está com a bola, o time, como abate o adversário. Tem jogadores, claro que uma pessoa é diferente da outra, tem jogadores que não conseguem de maneira nenhuma desenvolver o mesmo futebol fora de casa que desenvolve dentro de casa, ficam abatidos. Então, jogando fora de casa contra o Internacional, que vem crescendo dentro do campeonato, já está aí querendo beliscar ali, entrar entre os 6 melhores colocados, seria muito difícil. O Atlético, que está um pouquinho atrás, não tem jogado um grande futebol, mas dentro de casa, na Arena MRV, é muito complicado. Então, o jogo de ontem, a gente já tinha falado durante a semana passada inteira, que seria muito difícil o Vitória arrancar pontos do Internacional jogando no seu estádio. E foi assim ontem, o Vitória fez um jogo péssimo? Não acho. Fui ver o jogo do Vitória depois, ontem à noite, e vi que tentou. Mas assim, durante os nossos programas da semana, eu imaginei que o técnico Carpini fosse mudar a sua escalação. Não que a questão da escalação tenha tanta influência. Eu acredito que você dá função ao atleta, não é a posição que o jogador joga. Por exemplo, jogou ontem Carlos Eduardo, muito criticado inclusive pelo torcedor que assistiu o jogo ontem. Não foi tão ruim assim, é um jogador ainda, que às vezes você fica olhando, esse jogador, se ele tiver com a bola nos pés, uma condição de gol e tal, ele vai ajudar, vai entrar na área e tal, mas tecnicamente realmente não é o jogador de primeira linha, não é. O Mosquito, ele apresenta uma qualidade melhor. O Mosquito é um cara mais inteligente dentro de campo, mas não teve tanta possibilidade para ele no jogo de ontem. Então o futebol, como eu estava falando, ele é mais pela função que você dá ao jogador. Por exemplo, Carlos Eduardo e Mosquito, sem a bola eu quero vocês fechando aqui para o meio. Então vamos ter 5 homens no meio de campo, sem a bola. O Alejandro Marcos, volantes aqui, e vocês voltam aqui no meio de campo, porque a gente vai ter 5 homens, mas a função mas de característica do atleta, às vezes não dá para fazer aquilo que você imagina, que o treinador imagina, O que eu quero dizer, às vezes é melhor, e eu falei durante a semana, que eu colocaria o William Oliveira e não botaria o Carlos Eduardo de primeira no time do Vitória, porque você daria mais consistência ao meio de campo do Vitória. Mas o Vitória ganhou os últimos 2 jogos jogando com esses jogadores. Sim, mas ganhou de quem? Então ele ganhou do Atlético de Goiás e ganhou do Juventude. Internacional, gente, fora de casa é uma outra situação. Lá tem jogadores tecnicamente, e veja que o Borré não jogou ontem, está numa fase extraordinária, mas o Alan Patrick estava ali jogando, o Wesley precisa ser marcado, não pode deixar se criar jogadas no meio de campo para esses jogadores. Se você tem um William Oliveira, além de você mas o William Oliveira não marca tão bem, sim, mas é um jogador que compõe o meio de campo. E outra, você dá altura ao time do Vitória, a segunda bola, o Vitória teve dificuldades mais uma vez, com o William Oliveira, que é mais alto desde o início, você teria uma situação melhor. Um dos artilheiros do Vitória, o vice-artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, o cara que chega na área do adversário também. Então assim, a defesa foi mal? Não, a defesa estava fazendo papel, só que na hora dos 3 gols,
Dá, gente. Ah, mas sei quem falhou, não sei quem falhou. As falhas acontecem. Não podem haver falhas grotescas, né? Aquela falha que o zagueiro pega e entrega a bola ao adversário, o cara vai lá e faz o gol. Mas falhas de marcação, quando você não está no lugar certo, que a tomada de decisão sua do jogador é atrasada, que você poderia evitar o atleta passar. Ontem, por exemplo, o Wesley teve muita facilidade na hora dos 2 gols que ele fez. Muita facilidade. Jogadores assim, você não pode dar espaço. Jogadores que sabem driblar, que são rápidos, o zagueiro tem que colar nele, tem que fazer uma marcação mais apurada, porque senão o gol acontece. Então o Vitória, apesar, né, de ter empatado a partida, o Internacional fez 1-0, o Vitória empatou, aí o Internacional foi para cima. Um grande problema também, né, que aconteceu no jogo foi o Vitória ter tomado o gol no final do primeiro tempo. Isso acaba com o treinador, porque o treinador está ali analisando tudo que está acontecendo na partida no primeiro tempo, né? Aí você toma um gol no final do primeiro tempo, quebra tudo aquilo que o treinador estava pensando para o intervalo. Porque ali ele pode armar um sistema defensivo mais forte, ele pode tirar um atacante e botar mais um volante, colocar mais um zagueiro, algo parecido, sabe, para explorar os contra-ataques. Aí você toma um gol ali no final do primeiro tempo, arrebenta tudo, porque já não pode mais fazer isso, que ele vai ter que buscar pelo menos um empate. Mas o Vitória até foi, né? O Vitória até conseguiu, e aí terminou fazendo o seu gol com o zagueiro Wagner Leonardo. Já estava 2-0, não foi para o Vitória, já estava 2-0 quando o Vitória conseguiu fazer um gol. Estava 2-0 quando o Vitória conseguiu fazer um gol. E aí o Alan Patrick fez o gol de pênalti, depois teve o gol do Wesley, o segundo, e o terceiro gol do Wesley, é isso, né? E o Wagner Leonardo foi lá, ainda conseguiu descontar de cabeça, mas aí quebra, e aí vem para o segundo tempo. O time vai querer sair um pouquinho para buscar o gol, aí toma o gol, como o Vitória tomou. No segundo tempo, o Vitória até tentou algumas jogadas, chegou a igualar o jogo a nível técnico, né? O Internacional atacava, o Vitória atacava também, mas o Vitória, como a gente sempre falou e a gente nunca escondeu de ninguém, o Vitória tem suas deficiências técnicas, a nível de elenco. O Vitória não tem grandes jogadores, o Vitória demorou muito para tomar uma providência, e a providência que foi tomada não foi aquela providência de primeira linha, foi o que apareceu de melhor, que o Vitória achou no mercado também. A gente tem que analisar e tem que reconhecer que o Vitória é um time em reconstrução, que veio de uma Série C para a Série B e agora a Série A, demora um pouquinho. O bom para o torcedor do Vitória, né, e para todos nós desportistas baianos, é que o Vitória permaneça na Série A, né, para que no ano que vem aí se possa fazer um investimento melhor, trazer jogadores com mais qualidade. É isso que o torcedor do Vitória está aguardando. Mas pelo resultado de ontem, não, o resultado foi um resultado normal. O Vitória perdeu por 3-1 para o Internacional de Porto Alegre. Tem uma semana para trabalhar, para que o Carpini possa analisar direitinho o time do Atlético Mineiro, que pode jogar inclusive com um time misto, porque o Atlético disputa a Copa, então o Vitória pode ter essa vantagem no jogo do próximo domingo, mas vamos esperar durante a semana. O bom é que o Vitória, os resultados também favoreceram ao Vitória. Dos últimos 10 colocados, só o Atlético de Goiás ganhou nessa rodada. Então isso foi bom para o Vitória, que permanece fora da zona de rebaixamento, mas lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos do que o Sport Clube Vitória. O Corinthians igualou o número de jogos, mas o Fluminense tem um jogo a menos do que o Sport Clube Vitória. Por isso, portanto, é isso aí, minha gente, do Vitória ontem contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.